Konkai no sakubun wa kami ga nanmai hitsuyou desu ka? Quantas folhas a redação de hoje deve ter? De vocabulário a gente tem Konkai, que significa esta vez. Sakubun, redação, dissertação também pode ser. Sakubun. Kami, que é papel. Nanmai significa quantas folhas. Nesse sentido é quantas folhas. Por que eu vou colocar aqui entre aspas? Mai, pessoal, é um contador. Ok? Então, os contadores no japonês, eles são utilizados para você quantificar objetos. E geralmente os contadores, eles se classificam de acordo com o tipo de objeto. Então, existe um contador para objetos cilíndricos e finos, como lápis, canudos, que é o contador Hon. Então, Ippon, Nihon, Sanbon, se for 1, 2, 3. E, enfim, existem contadores para pessoas, como uma pessoa, Hitori, 2 pessoas, Futari. E existe o contador Mai. Esse contador Mai, que aparece nessa sentença, ele é usado para objetos chatos e finos, como folhas de papel, entendeu? Então, eu vou deixar aqui Nanmai como quantas folhas, porque nesse contexto ele significa quantas folhas. Mas é um contador para esse tipo de objeto. Eu poderia até colocar aqui, ó, Ichimai, significa uma folha. Nimai, 2 folhas. E assim vai. Então ele está aqui nessa forma Nanmai, que significa quantas folhas, está gerando dúvida. Então, a gente tem hitsuyo, que significa necessário, é um adjetivo. Então, folhas de papel, quantas são necessárias? Nanmai hitsuyo desu ka? Vamos então dissecar essa parte. Konkai no sakubun. Eu vou colocar aqui a tradução disso aqui, que é a redação desta vez. Lembra que eu falei que Konkai significa desta vez? Imagine uma lista de acontecimentos, tipo, toda semana tem redação na sua sala. E você quer saber se a redação de hoje vai precisar de quantas folhas. Então você pergunta, a redação desta vez vai precisar de quantas folhas? Exatamente esse sentido que Konkai está passando aqui. Por que na tradução aparece aqui a redação de hoje? Porque é só a forma como o autor preferiu traduzir. Então, Konkai no sakubun é simplesmente a redação desta vez. A redação que vai acontecer dessa vez agora. Então, o autor preferiu traduzir como a redação de hoje, como uma forma de contexto. Então, ele transforma o tópico redação de hoje, redação desta vez, ele transforma ele no sujeito, no tópico principal da ação com a partícula lá. E aí ele diz, Kami ga nanmai hitsuyou desu ka? Esse desu ka, quantas folhas são necessárias? Esse desu ka do final é o desu na forma de pergunta. Então, desu ka, quantas são no sentido de pergunta. Eu vou colocar aqui o são e vou até colocar a interrogação também com underline, para vocês entenderem que é esse sentido que o K está passando. Então, esse desu ka é são nessa forma de interrogação. A folha está sendo mostrada aqui, Kami. Então, Kami, quantas folhas? Esse nanmai vai ser o contador para saber quantas são. Então, eu vou até colocar uma outra cor aqui. Quantas? Está sendo representado pelo nanmai. E aqui a gente tem a partícula ga. Eu vou mudar a cor da folha, para a gente poder deixar o negrito nas partículas. Essa partícula H aqui, ela está sendo usada para atribuir o adjetivo necessário. Então a gente tem aqui o adjetivo hitsuyo, que significa necessário, e a partícula H, um dos usos dela é atribuir a característica. Então você pode falar que, por exemplo, aqui, kuruma ga hayai, o carro é rápido. Vou deixar anotado aqui, ó. Kuruma ga hayai, carro é rápido, carro rápido, vou deixar aqui, carro é rápido. Essa partícula H aqui está sendo usada exatamente para qualificar o carro. Então, hayai é o adjetivo, na verdade, hayai. Hayai é o adjetivo, a partícula H serve para atribuir a característica a ele. Então, aqui essa partícula H está fazendo exatamente essa função de atribuir o adjetivo necessário. Só que ele quer especificar que ele quer saber quantas folhas são necessárias. Ele não quer só saber se folha é necessário. Ele quer saber quantas folhas. Por isso que nanmai aparece aqui. Se eu perguntasse só Kami ga hitsuyou desu ka, ia perguntar folha é necessário, só que ele quer saber quantas. Kami ga nanmai hitsuyou desu ka? Então, folhas, quantas são necessárias, tá bom? Esse é o sentido da frase. E o nani de pergunta, desnecessário? Então, o nani, essa palavra nani significa o quê, ok? Então, nani significa o quê, nunca vai deixar de significar o quê. Só que o nani, quando ele é usado junto com um contador, como por exemplo, nanbon, quantos lápis, contadores para lápis é hon? Lápis. Nanmai, quantas folhas, nesse caso, né? Se eu posso perguntar aqui, ó, nansatsu, deixar só esses dois exemplos mesmo. Esse nan, quando ele está nessa forma aqui, ele demonstra uma dúvida na sua contagem. Mas a palavra nani significa o quê? E nunca vai deixar de significar o quê, ok? Essa aqui é uma palavra composta. Nanbon é uma palavra só. Nanmai é uma palavra só, ok? Então, se essa é a sua dúvida, é assim que é explicada, tá bom? Então, isso aqui é uma palavra, nani. Essa aqui é outra palavra,
nanbon. Nanmai, nesse caso, que é quantas folhas. Então, voltando para a frase, Konkai no sakubun wa, falando sobre a redação de hoje, falando sobre a redação dessa vez. Kami ga nanmai hitsuyou desu ka? Quantas folhas são necessárias? Tá bom? Então, assim a gente finaliza essa sentença.